guys! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Eu sei que vocês adoram as minhas histórias de intercâmbio no canal, porque esta minha playlist de histórias é a mais tunes daqui. E ela inclui hits maravilhosos como Quase fui presa pelos meus amigos arrotarem na Coreia, como eu e os meus amigos encontramos o Monster X num banheiro. E é claro, o clássico Um Coreano Me Mordeu numa Festa. Esse evento já tá marcado na história da humanidade. Mas assim, como vocês sabem, eu passei um ano. E um ano é um período suficiente pra acontecer muita bizarrice na minha vida. E nem todos os eventos estranhos que aconteceram dão um vídeo completo. Algumas dessas histórias não tem nem contexto, não tem nem sentido. Então como é que eu vou contar uma história com começo e fim, entendeu? Por isso eu resolvi compilar aqui pra vocês 3 histórias bizarras que aconteceram em noites de festa minhas lá na Coreia. Até hoje eu me pergunto o que aconteceu. Essa história é tão... Vocês escutam falar de muitas histórias que aconteceram em Hongdae ou em Itaewon, que são os 2 bairros de festa que eu mais frequentava quando eu morava lá na Coreia. Só que existe esse terceiro bairro, que é Gangnam, que é o lugar riquinho, né? E eu mal fui lá. Na verdade, eu só fui em uma festa em Gangnam na minha vida toda, que é a Octagon, uma das festas mais famosas. Só que o negócio ela é meio cara pra entrar. Eu não lembro exatamente quanto era a entrada, mas se eu não me engano era 30 mil won, ou seja, por volta de $30. E digamos assim... Amada, eu não vou pagar esse preço pra entrar numa festa de eletrônica na Coreia, sendo que lá tem várias festas que você consegue entrar de graça. Mas, gente, estrangeiro na Coreia tem todos os truques. E eu fiquei sabendo que você pode frequentar um grupo de language exchange, ou seja, troca de línguas. Fica esquisito. De uma experiência de troca linguística. Antes da festa do Octagon, se você chegasse lá até, se eu não me engano, 11 horas ou meia-noite, você pagava só 10 mil won na entrada, em certos dias. Se eu não me engano, e eu posso estar enganada, pois tenho a memória de um peixe dourado, eu fui lá com a minha amiga brasileira, Tuane, e pra gente conseguir a entrada mais barata, a gente tinha que pagar a consumação do Language Exchange. Se vocês já me viram um vídeo sobre coisas que todos os estrangeiros passam na Coreia, vocês vão saber que Language Exchange normalmente é tipo o Tinder coreano. Chegando lá, nós encontramos com a Daniela, nossa amiga colombiana, e tava absolutamente cheio. Tava tipo assim, todas as mesas do lugar estavam ocupadas, tinha gente de pé, era difícil até de andar, tinha gente no corredor do elevador. E aí eu não sei como, a gente só acabou sentando numa mesa que já tinha um monte de gente. E aí tava assim, eu sentada aqui, a Tuane aqui na frente, a Daniela aqui na ponta da mesa, e aqui do lado da Tuane e do meu lado tinham 2 coreanos. Um deles falava muito, com aquele pretexto, né? Vamos language exchange. Então ele, nossa, vou falar inglês, treinem o seu coreano. E ele falava umas coisas nada a ver, ficava falando do trabalho dele. E o outro amigo dele, ele era super calado. Parecia que ele tava até escondendo a cabeça de vergonha do amigo, saca? Tadinho. E tipo assim, não tinha como a gente fugir ou mudar de lugar, porque era muito lotado. E aparentemente a premissa desses language exchange é exatamente um monte de gente desconhecida sentar uma mesa e conversar. A gente tava lá aguentando, né? E aí do nada chega uma menina que a Daniela já tinha feito amizade, que era uma modelo coreana, que eu acho que se chamava Scarlett, e ela sentou na mesa e ela, vocês querem aprender um truque? A gente, uau, queremos, porque esse coreano aqui não para de falar, então me conte qualquer coisa aí, ô modelo coreano aleatório. Daí foi ela que me ensinou o grande truque de como abrir soju da forma legal, que é virando assim, e aí todo mundo na mesa ficou, uau, a gente tem foto nessa mesa com essa menina. Aí depois chegaram também 2 amigas nossas, então ficamos 5 de nós, os 2 coreanos, o tagarela e o caladinho, e a modelo aleatória Scarlett. O que essas pessoas têm em comum? Querer entrar mais barato na balada. Mas aí, do nada, chegam 2 pessoas, um que parece um coreano e uma que parece estrangeira, a gente achava que era um casal, e começa a puxar assunto com a gente. E como a gente já tava lá no Open, que a gente tinha pagado da consumação, a gente continuou conversando, né, na amizade. Conversa vai, conversa vem, do nada... A gente já tá dando os nossos números pra esse casal aleatório, que aparentemente os 2 eram alemães aleatórios, não sei se estavam morando na Coreia, não sei se eram visitantes, e a gente tava marcando uma viagem pra outra cidade naquela semana.
Literalmente. No dia seguinte, eu acordei com uma mensagem no meu Kakao, que é o WhatsApp coreano, com uma pessoa lá com nome em coreano falando, e a nossa viagem, mandando os detalhes, falando que tá super feliz pela viagem. E eu assim, o quê? Obviamente, eu não compareci, né? Tanto é que estou com todos os meus órgãos aqui no meu corpinho. Mas até agora eu não entendi, assim, não entendi. Não tem contexto, vocês veem? Como é que eu ia contar um vídeo só com essa história? É isso, acabou. Eu tenho foto desse dia. Aqui, ó, foto desse dia aqui, lá dentro da balada tinha uma máquina de tirar essas fotos desses aqui de graça, daí a gente tirou umas 6. É a única coisa boa que aconteceu nesse dia. Outra história que assim não tem justificativa. Teve um dia que eu e os meus amigos saímos pra Itaewon, que é o famigerado dia em que o Gu Kawashita comeu isopor na rua. Bem como o resto desse vídeo, o comer isopor também não tem muito contexto, ele só tava muito alterado, bem alteradinho, e aí eu lembro de estar na rua, ele tava com a cabeça baixa assim e eu tava com medo que ele vomitasse. Daí eu peguei uma caixa de isopor que tava fora lá da loja de conveniência, aproximei da cara dele, porque se ele vomitasse, ele ia vomitar dentro da caixa de isopor, e quando eu olho, ele já tá mastigando o isopor, e a gente teve que tirar da boca dele que nem um cachorro. Enquanto o Gu estava desmaiado lá e o Osman estava segurando ele assim enquanto ele morria, eu e o Rafa, anjinho, que eu conheci naquele mesmo dia, a gente estava tentando pedir um táxi na rua mais movimentada de Itaewon. E aí quando a gente finalmente conseguiu, chamou o Gu e o Osman e a gente foi direto pro meu dormitório. Cheguei em casa, Rafael, conheci ele hoje. Não, peraí! Os dormitórios da minha universidade, especificamente o meu, tinham andares que eram assim, só masculino, só feminino. O meu era só feminino, então nenhum menino poderia entrar nesse andar ou eu tinha chance de ser expulsa. Mas eu sou, ó, fora da lei. Não sou não, eu sou bem dentro da lei. Mas é porque os meus amigos estavam morrendo, eu tinha que dar abrigo pra eles. Então fui eu, mais os 3 homens lá. E aí eu botei todo mundo pra dormir lá mesmo. Aí ficou o Rafa e o Gu na beliche de cima, eu e o Osman na beliche de baixo. Antes disso, o Gu tentou fazer um cover bêbado de Twice e aí ele caiu no chão. Quebrou meu varal, todo mundo ficou olhando assim. Demorou 1 minuto pra gente socorrer ele. No dia seguinte, a gente acorda mais ou menos 2 da tarde e eu não sei de onde veio essa ideia. Eu acho que foi minha mesmo. Eu falei, mano, tem essa outra cidade, que é Suwon, que fica a mais ou menos 2 horas de metrô de Seoul. Por que a gente não pega um trem agora e vai comer pastel lá? E esse é o tipo de coisa que a gente já tava fazendo sóbrio, sabe? Não sei como todo mundo aceitou. E aí, nós 4, exatamente como acordamos, fomos direto pro dormitório do Osman buscar o roommate dele. Batemos na janela, tava lá o Mano, meu amigo que é aqui de Brasília também. Ele levanta com a maquiagem dele ainda toda na cara, o bichinho tava parecendo assim, uma drag atropelada. Aí tá, ele lava o rosto e beleza, fomos direto. Viajamos pra outra cidade, comemos pastel, comemos quibe e voltamos. Literalmente, fizemos só isso. Só isso. Amo vocês. Vamos marcar esse rolê de novo? É isso, cara. No meu último mês na Coreia, eu já, assim, ia nas festas no automático com os meus amigos, né? E teve essa noite específica que a gente resolveu ir pra Homo Hill, que é uma rua onde ficam todas as baladas gays, não é nem LGBT, é GGGG, que fica em Itaewon. E eu ia com muita frequência com os meus amigos, porque é normalmente lá que tinham as festas legais, onde todo mundo ficava dançando, e era pop, não eletrônico, e não tinha encoxada, então eu gostava bastante. Daí, nesse dia em específico, eu já tava cansada, já tinha ido muita festa nessa vida, então eu fiquei grande parte da noite sentada na sarjeta, conversando com a minha amiga soulmate, irmãzinha de alma francesa, Cecile. A gente geralmente começava umas conversas muito profundas do nada. E eu lembro de estar sentada, tipo, na frente da balada onde estavam os meus amigos, conversando com ela. E aí, de repente, chega meu amigo Manu e ele começa a falar em português comigo, que nós éramos os 2 únicos brasileiros, e ele fala assim: Akemi, vem me ajudar aqui rapidinho, porque eu tô conversando com 2 coreanos desconhecidos, que eu não sei se é um casal ou não, e a menina do casal quer abandonar esse coreano aqui comigo. Eu não sei o que fazer e eu não quero virar babá dele. Eu
fiquei, não acredito nisso. Aí eu falei, tá, deixa eu explicar só pra Cecil aqui o que tá acontecendo, né? E aí eu já vou te ajudar. Ele, beleza. Aí eu contei pra Cecil, aí a gente levantou e foi pra lá onde ele tava com esse casal de coreanos. Aí chegamos, né, annyeonghaseyo pros dois. E sim, eles pareciam um casal, assim. Aí eles estavam parados assim, sorrindo. Aí eu e a Cecil ficamos parados assim, sorrindo. Aí eu perguntei esse de canto de boca pro Mano em português. Mano, o que tá acontecendo aqui? Por que você tá conversando com essas pessoas? Eles são um casal. Aí o Mano, minha filha, eu não tenho a menor ideia. Do nada, alguns, sei lá, 5 minutos depois, a menina tá gargalhando, dá umas risadas ali, fala com o menino alguma coisa em coreano e vira pra gente e fala bye. E vaza. Só foi embora, assim, e deixou o cara com a gente. Era um coreano, até que ele era bonito. Era um coreano altão, tipo gigante. Ele mal falava inglês. A menina abandonou esse homem que até esse ponto a gente achava que era o namorado dela com nós três. Aí a gente ficou assim, não acredito. O Mano só sabe uma frase em coreano. Pegou payo, que é estou com fome. Então sobrou pra mim e pra Cecil, que é a melhor em coreano, pra falar com o menino. Daí a gente perguntou pra ele, onde é que você mora, hein? E ele, Incheon, que é basicamente outra cidade. Não é tão longe, é tipo bem perto, o aeroporto de Seoul fica em Incheon, mas é relativamente longe quando você está no meio da madrugada, ele não tem como chamar táxi pra ir até Incheon, se ele não quiser ter que vender um rim, um fígado, assim, pra conseguir chegar lá. Então ele teria que esperar o primeiro trem pra ir embora. Então a gente ficou assim, beleza, a gente vai cuidar desse coreano aleatório aqui por, sei lá, 2, 3 horas até abrir o metrô. Sentamos na sarjeta e tava assim, ele, eu, Cecil e o Mano de pé assim. O menino não falava nada, ele tava caladão assim. Aí o Mano, puxa a conversa, puxa a conversa. Aí a Cecil tá, como uma pessoa normal, começou a puxar assunto com o menino, tipo, assunto básico que você aprende no primeiro nível de coreano. Então assim, the book is on the table. The book is on the table, em coreano, saca? Aí, idiota e um pouco alterada do jeito que eu tava, eu só virei pra esse menino que tava calado e resolvi quebrar o nosso silêncio falando, so, what do you think about global warming? Obviamente o menino não entendeu, então a gente começou a se comunicar por meio de tradutor. Eu falava no tradutor, ele falava no tradutor dele e a gente tava conversando sobre aquecimento global, sobre o fim da camada de ozônio, sobre como a natureza tá sendo destruída. É uma experiência cultural muito rica que eu tive na Coreia. Vocês acham que eu aprendi coreano na sala de aula? Eu conheci nas ruas. Até esse momento você tá se perguntando assim, por que ele tá aqui com a gente, né? E quando a gente começa a andar pro trem pra ir embora, que a gente descobre que eles não eram um casal, ele não é namorado dessa menina, ela não abandonou seu namorado. Esse menino estava apenas afim do Mano. E ficou lá aguentando a gente por todo esse tempo. E aí, a gente tá andando pro trem, acabadaços, se arrastando mesmo. O menino atrás tentando convencer o Mano de ir pra cidade lá, pra Incheon, pra outra cidade com ele no trem. E aí o Mano, assim, a gente só conseguiu ouvir ele em inglês. No, I'm sorry. I don't think I can. I have other things to do. I'm so sorry. E o problema é que a gente não conseguiu se livrar desse menino até, tipo assim, uma baldeação muito longe. Eu já tava começando a achar que esse menino era um stalker e que ele ia seguir a gente até a nossa universidade, descobrir tudo sobre a nossa vida, ameaçar nossos entes queridos. Só que aí, finalmente, graças a Korean Jesus, o Mano conseguiu se livrar desse menino, não sei o que ele falou. E aí a gente conseguiu puxar o Mano e ir de volta pra nossa universidade, casa. Moral da história: aquecimento global não é uma farsa. Vamos cuidar do nosso planeta. E essas foram algumas das histórias bizarras que já aconteceram em festas lá na Coreia. E eu tenho muito mais de onde essas vieram. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like e comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça uma parte 2. Eu tenho uma lista de várias experiências, mas eu não sei se foi aleatório demais contar essas histórias, tipo, sem contexto, sem começo e fim. Só que elas só não têm contexto. Eu acho que deu pra entender, né? Mas é isso, obrigado por assistir e nós nos vemos na próxima semana. Hatsu!